Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Emagreça com Saúde Sim, certo? Hoje nossa temática é a ação do exercício físico no processo do emagrecimento, né? Então, hoje a gente vai estar abordando, né? Quem está chegando agora, sejam todos bem-vindos. O nosso programa Emagreça com Saúde Sim, né, onde hoje a gente vai ter um foco, né, que o episódio de hoje é a ação do exercício físico no processo do emagrecimento, ou seja, como é que o exercício físico ele vai atuar, né, na ação do emagrecimento saudável, certo, gente? Então, o nosso conteúdo, né, o nosso programa, ele aborda inúmeros aspectos, né, voltado para o processo de saúde, né, tendo um foco no emagrecimento saudável, onde a gente aborda os 4 pilares, né, que é a questão da consciência, do fortalecimento mental, que é a questão da utilização de hábitos e rotinas saudáveis, onde a gente introduz, né, orientação alimentar, como planejar a alimentação, e a gente tem o pilar do exercício físico, onde vamos dizer assim, o otimizador, né, do processo de emagrecimento. E hoje a gente vai falar de exercício. Como é que o exercício físico ele pode ajudar, né, no emagrecimento? Qual é a função do exercício físico no processo do emagrecimento saudável, gente? Então, a gente vai trazer alguns dados epidemiológicos, né, porque é importante a gente saber que o sedentarismo hoje, como o sobrepeso e a obesidade, já é considerado como uma epidemia mundial. Né? Uma epidemia mundial, ou seja, as pessoas elas estão pouco ativas, as pessoas estão se movimentando menos, né? Por conta do avanço da tecnologia, por conta, né, de inúmeros processos de otimização de trabalho, as pessoas se movimentam menos. Isso faz com que ela diminua o gasto calórico. Ela diminua a principal função do movimento, né, que é mexer no nosso metabolismo, que é mexer nas melhorias sistêmicas. E a gente tem um dado agora que saiu em 2020, né, que foi coletado em 2019. Olha que coisa, no Brasil, quase 50% das mulheres eram pouco ativas, ou seja, são pouco ativas, estão sedentárias. Já os homens, né, eles têm uma taxa menor, em torno de quase 40% dos homens que se encontram sedentários hoje a nível de Brasil. Isso aí é o dado do IBGE. Então, o que a gente percebe? Que mais da metade da população brasileira se encontra pouco ativa, né, quase sedentária. Tem um dado interessante também, que é pessoas acima de 60 anos, né? Quase 60% das pessoas acima de 60 anos estão insuficientemente ativas, ou seja, as pessoas estão cada dia menos se movimentando, cada dia menos utilizando o exercício, a atividade física, como uma variável que vai influenciar no benefício da saúde dela. Então isso é muito complicado quando a gente pensa em melhoria da saúde, quando a gente pensa em qualidade de vida, quando a gente pensa em otimizar hábitos saudáveis, se a gente percebe que as pessoas se movimentam menos. Então, o que o sedentarismo pode trazer de malefícios, né, para a nossa saúde? Então, a gente sabe que a questão da falta de exercício, ele traz inúmeros problemas. Primeiro, é aumento de peso, né? A gente falou no programa passado, né, quando a gente falou da questão do sobrepeso e obesidade, que a gente tem que... para emagrecer, a gente tem que ter um déficit calórico. Que é isso? Gastar mais energia e consumir menos. O exercício ele vai fazer com que a gente gaste mais energia.
Então, a partir do momento que a gente se movimenta, a gente vai ter um gasto maior energético. Isso é fundamental, né, para que a gente otimize o processo de emagrecimento. Isso é fundamental para que a gente tenha uma melhor saúde. Isso é fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Trazendo mais dados para vocês, gente, olha que coisa. Agora foi um dado do OMS, né, publicado agora em 20 de novembro de 2020, que eles analisaram, né, a questão do sedentarismo e olha que coisa, 5 milhões de mortes por ano podem ser evitadas se os indivíduos fossem mais ativos, ou seja, 5 milhões de mortes estão relacionados com a falta de atividade física. Isso é o dado que foi publicado agora na OMS. Foi publicado em 26 de novembro de 2020, lá em Genebra, na Suíça, né, onde teve essa... e nesse momento de pandemia, né, que com relação ao Covid, os estudos mostram, né, que o exercício ele tem uma ação positiva, né, no combate ao Covid, na melhoria, né, de indivíduos que têm o Covid, né? Então, quem é ativo, ele tem menos problemas relacionados ao Covid. Então, isso é muito importante, galera. Então, manter-se ativo, né, é uma ação fundamental para que a gente busque melhoria da saúde, para que a gente busque, né, ações que vão fazer com que a gente tenha, né, uma saúde melhor. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui, né, com uma galera que está aqui vendo nossa segunda edição do nosso programa Emagreça com Saúde Sim, hoje com a temática ação do exercício físico no processo de emagrecimento. A gente vai ver, né, como é que o exercício físico ele pode estar influenciando, otimizando o nosso emagrecimento. Como é que isso vai ser aí? Um abraço aí a galera que está aí, Mônica, Isabela, Patrícia, né, Michele, pessoal que está chegando aí, Paulinha Cortizo, muito obrigado pela presença. E é isso, a gente está com esse programa agora semanal, né, quem não estava no outro programa, e toda semana a gente vai estar aqui abordando conteúdo, né, aspectos sobre a questão do exercício físico, sobre a questão do processo de emagrecimento, sobre saúde, sobre qualidade de vida, enfim. Vamos ter muito conteúdo para vocês aí, que fiquem atentos e consumam isso e apliquem no dia a dia de vocês, certo? Muito bem, gente. O que é que acontece? Existem agora novas diretrizes, né, que saiu em novembro agora, né, de 2020, pelo OMS, recomendando, né, a prática de atividade física e quantificando o tempo de atividade física semanal, né? Eram indicados 150 minutos de atividade física semanal, aeróbica, moderada ou vigorosa, né, para que as pessoas sejam enquadradas como ativas. Só que eles agora, o OMS, deram, né, um parâmetro entre 150 a 300 minutos de atividade aeróbica, né, atividade física vigorosa ou moderada para adultos semanalmente, ou seja, a gente tem que se movimentar por semana, dividir aí nos 7 dias da semana, pelo menos 300 minutos semanais. Isso vai fazer com que a gente desenvolva alguns benefícios relacionados com a atividade física. E a gente tem que entender, né, quando eu falo de atividade física, que são coisas distintas. Atividade física e exercício físico são coisas distintas, gente. Então, se vocês não sabem o conceito, então, o que é uma atividade física? O que é atividade física? Certo? Atividade física é todo movimento corporal, toda ação corporal que a gente faz, onde a gente aumenta gasto calórico, e esse aumento de gasto calórico, esse aumento de ações metabólicas vão trazer benefícios para a nossa saúde. Já o exercício físico, ele é uma atividade física, certo? Só que o exercício físico é uma atividade física planejada, estruturada, onde vai ter uma prescrição elaborada por um profissional de educação física, visando melhoria de componentes físicos. Então, melhoria de força muscular, melhoria de capacidade aeróbica, enfim, em cima de melhorias de componentes físicos.
Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de atividade física e que as pessoas estão sedentárias, sem se movimentar, sem fazer atividade física, é aquela atividade onde aumenta gasto calórico, onde aumenta a ação metabólica e tem melhorias, né, na saúde, certo? Então, essa nova diretriz exige que a gente se movimente mais, porque percebeu que 5 milhões, né, de pessoas estão vindo a óbito por conta da falta de movimento, por conta do sedentarismo. Então, estatística do OMS, né, a cada 4 adultos, né, um é sedentário. Então, isso é muito preocupante. Então, globalmente, estima-se que 54 bilhões, né, em assistência médica e 14 bilhões em perdas produtivas por conta da falta da atividade física. Ou seja, a atividade física, né, o sedentarismo, que é a falta da atividade física, ele faz com que aumente a incidência de patologias, né, fazendo com que aumente gasto com relação à assistência médica, aumente gasto, né, com relação à produtividade laboral. Então, olha a importância do exercício, olha a importância da atividade física. E aí é que a gente vai saber qual é a função do exercício físico para o emagrecimento, né? Como é que o exercício físico ele vai agir no processo de emagrecimento? Muito bem. O exercício ele tem uma função importante, que é otimizar, acelerar o processo de emagrecimento. Quando a gente fala que para emagrecer a gente tem que ter um déficit calórico, o exercício ele vai agir num aumento do gasto de calorias. Por quê? Porque para que a gente se movimente, para que a gente esteja se exercitando, o nosso músculo contrai. A partir do momento que o nosso músculo entra em contração, e outras ações metabólicas e sistêmicas acontecem, o gasto calórico orgânico é maior. Por quê? Porque para o músculo contrair, para que a gente se movimente, a gente precisa de energia. Então, as ações metabólicas para gerar energia para a contração muscular fazem com que a gente pegue essas reservas, né, de energia, principalmente se o trabalho, se a atividade for aeróbica, a gente pega as reservas de gordura e utiliza como fonte de energia para quê? Para que a gente se movimente. Então, o exercício ele tem a função de acelerar esse gasto calórico. O exercício é um otimizador, né, para que a gente tenha uma rapidez, né, no processo de emagrecimento. Outra questão que o exercício também ele vai estar influenciando no processo de emagrecimento são as modificações metabólicas. Então, o exercício ele tem uma função principal do exercício, é modificação sistêmica. O que é isso? É modificar o funcionamento dos nossos sistemas orgânicos. Então, o sistema muscular, o sistema cardiovascular, o sistema endócrino. O exercício ele consegue fazer essa modificação sistêmica geral de todos os nossos sistemas. Então, no sistema metabólico, o que é que acontece que vai favorecer o processo de emagrecimento? A gente vai, dentro das reações metabólicas, dentro do processo metabólico, né, de gasto de energia, de utilização de reservas energéticas, o exercício vai fazer com que a gente melhore essa função de utilização. Como assim? A gente vai acelerar a degradação de gordura nas nossas reservas de gordura para gerar glicose, né, que é energia, e essa energia vai ser transformada em energia pura, que a gente chama de ATP, para que haja contração muscular. Então, quando a gente acelera esse processo de degradação da gordura para utilizar essa energia dessa gordura como fonte energética, a gente utiliza o quê? As nossas reservas de gordura. E aí aumenta o quê? Esse gasto energético. Então, quando a gente utiliza essa gordura como fonte de energia, a gente percebe que o gasto a questão da gordura corporal, das reservas de gordura vão diminuindo. Se a gente utiliza as reservas, elas vão diminuindo, ou seja, favorece o emagrecimento, né? Então, é por isso que a gente tem que relacionar, ou seja, usar
os pilares, né, dentro do processo de emagrecimento, que a gente fala que os dois pilares que são otimizador, né, da degradação de gordura, que é a dieta, onde a gente tem uma ingesta menor de nutrientes, fazendo com que a gente utilize as reservas para manter o processo metabólico, manter a energia vital, manter o nosso corpo funcionando, e o exercício que vai aumentar a utilização das reservas por conta dos processos metabólicos para gerar energia para a contração muscular. Então, é fundamental que a gente, quando queira, né, entrar numa mecânica de emagrecer, a gente utilize também o exercício para acelerar essa questão. Certo, gente? Muito bem, galera. Aí, grande a presença de vocês aqui no nosso programa. Hoje eu não vou dar uma bicuda aqui no local não, na nossa live passada eu dei uma bicuda, o celular mexeu, foi complicado. Aí Daniel, Clarinha, PHD Eventos, Paulista, beleza? Edson Bintecourt. Gente, é uma satisfação, né, a presença de vocês. E é importante porque a nossa função aqui com esse programa é passar informação. Entender que vocês precisam de informação para que tenham a vontade, né, quem está precisando perder peso, quem está precisando se movimentar, quem está precisando fazer atividade física, quem quer incentivo, né, para que dê um start e comece a se movimentar, a gente vai começar a incentivar vocês, a começar a falar da importância, dos benefícios de fazer, né, atividade, de emagrecer, de se manter saudável, de ter uma qualidade de vida melhor, né, para a saúde e para a nossa longevidade, né, que a gente, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo. E se a gente envelhece com saúde, né, se a gente torna uma pessoa saudável no nosso processo de envelhecimento, a gente vai ficar, né, bem mais saudável e a gente vai ter uma velhice, né, mais confortável, a gente vai, né, se sentir melhor e fazer nossas atividades da vida diária com mais satisfação. Muito bem, galera. Então, outra pergunta que eu vou fazer a vocês. Aí qual a diferença, né, de emagrecer só utilizando a restrição alimentar e onde a gente utiliza a restrição alimentar e o exercício físico? Olha que coisa. Quando a gente entra no processo de dieta, né, para minimizar o consumo de energia, quando o nutricionista ele faz uma dieta com um déficit calórico maior, o que acontece? No primeiro instante, o nosso corpo ele sente aquele impacto, né? Ele sente que a gente está tendo uma ingesta menor, né? Consumindo menos energia. O que acontece? Nosso corpo, o nosso organismo, ele é muito inteligente. Com o passar do tempo, ele percebe que aquele déficit calórico é prejudicial para ele, né? Porque ele estava adaptado com uma determinada condição alimentar. Quando diminui, ou seja, quando tem perda, né, o nosso organismo ele fica atento a essas questões de perda, porque ele detecta risco, né? Então, o nosso cérebro, como eu falei, ele é treinado para nos manter vivo, né, para detectar problemas que possa fazer com que a gente venha, né, a ter prejuízo. Então, quando ele percebe, por conta desse déficit calórico, que está tendo uma ingesta menor de caloria, isso está prejudicando a ação metabólica, ele está pegando reservas de energia, não está tendo energia suficiente, né, para fazer suas reações químicas. O que ele faz? Quando ele percebe isso, ele diminui o metabolismo basal. Então, a partir do momento que a gente, né, começou a ingerir menos calorias, começou a perder, a emagrecer, vai chegar um momento, se a gente manter aquela ingesta calórica, o organismo ele vai entender que tem que diminuir o metabolismo, e quando ele diminui o metabolismo, o que acontece? Aquela dieta que a gente está realizando, aquela alimentação que a gente está realizando com um déficit calórico menor, já não vai fazer com que a gente tenha déficit. Por quê? Porque o organismo ele reduziu a ação metabólica geral, de repouso. E aí, a gente não vai mais utilizar as reservas, e o organismo, utilizando
menos energia para fazer as suas reações metabólicas, reações químicas, vai fazer com que a gente não emagreça. Aí o que é que tem que ser feito? Dar outro estímulo, ou seja, a nutricionista, né? O nutricionista ele tem que mexer na dieta, né? Para que a gente retorne, volte a reduzir peso. Muito bem, vai chegar um momento que se a ingesta for muito baixa, a gente não vai conseguir manter. Por isso que é complicado esses tipos de dieta não orientada, uma dieta não voltada mesmo para reeducação alimentar, para otimizar a utilização de alimentos mais saudáveis, mais naturais. Isso não, faz com que a gente não se mantenha nessa dieta, porque a gente tende a reduzir a ingesta cada vez mais para manter a perda de peso. O que é que acontece? A gente não suporta, nosso organismo não suporta e acaba que a gente adoece, né? Não consegue manter essa dieta. E aí o que é que acontece? A gente volta a nossa rotina alimentar não adequada. Então, quando a gente utiliza só a dieta para o processo alimentar, a gente tem resultado, mas vai chegar um momento que vai estagnar. E aí a gente tem que utilizar outros mecanismos. E aí vem o exercício físico. O exercício físico, que a gente, dentro do nosso programa, é o quarto pilar, ele vai fazer com que a gente otimize essas reações metabólicas, tendo maior gasto de energia. E aí, a partir do momento que eu tenho maior gasto de energia, o que é que acontece com a minha ingesta? Eu posso ter uma ingesta um pouco maior e o meu organismo, o meu corpo, ele vai suportar essa ingesta calórica, né? E vai fazer com que a gente não diminua muito essa ingesta. Então, quando eu falo em emagrecer só fazendo uma alimentação, né, mais restrita, a gente vai ter sucesso até um certo ponto. Depois desse certo ponto, a gente tem que estar utilizando também o exercício. O ideal é o quê? A gente utilizar os dois pilares, que é o exercício físico e a alimentação reestruturada, né? A reestruturação alimentar, a adequação alimentar, onde a gente tem que entender que a gente precisa de todos os nutrientes, principalmente quando a gente utiliza o exercício para o processo de emagrecimento. A gente não pode deixar de ter ingesta de carboidrato, por exemplo. Então, tem uns tipos de dieta que funcionam, né, nos primeiros momentos, que é o de tirar carboidratos totalmente, só que a gente não mantém esse processo de dieta por um longo período, porque vai ter uma perda muito grande de massa muscular, e quando a gente tem o exercício e a alimentação adequando para diminuir déficit e chegar ao peso que seria ideal, ou o peso que você queira, né, se manter, e aí a gente vai, quando chega ao peso que a gente quer manter, o que é que a gente faz? Mantém a atividade física e uma alimentação que vai sustentar ali aquele peso, não precisa mais estar diminuindo o déficit de ingesta calórica, enfim. Então, é importante que a gente utilize o exercício, utilize a alimentação para estar otimizando o processo de emagrecimento. Certo, galera? Aí a galera que está chegando aí, Fernandinho, Dan Silveira, Beto Bove, valeu aí pela presença, né, em mais um programa Emagreça com Saúde Sim, gente. Então, esse programa, ele agora é semanal, como eu falei a vocês, e a gente vai estar aqui toda semana falando, né, de atividade física, qualidade de vida, processo de emagrecimento, falando de exercício, a gente vai falar de vários aspectos relacionados ao exercício, tipos de exercício, enfim, a gente vai fazer com que vocês entendam a importância de se movimentar, entendam a importância de estar tendo uma alimentação mais saudável, entendendo também a importância da questão da rotina, para que vocês consigam manter o exercício como uma rotina diária, planejar a alimentação como uma rotina também semanal, diária. Então, ter a força mental para seguir, né, os objetivos. Então, o objetivo do programa é informar, trazer benefícios, enfim. E hoje a gente está aqui falando, né, do benefício do exercício, ou seja, como é que o exercício ele vai
agir no processo de emagrecimento. Então, que tipo de exercício fazer para emagrecer? Né? Qual é o melhor exercício para emagrecer? É uma pergunta que é feita direto para mim, né? Rodrigo, qual é o melhor exercício que a gente faz para emagrecer? Outra coisa também importante, outra pergunta que fazem direto, né? Rodrigo, o que é que faz com que eu emagreça com mais rapidez? Quando eu estou na academia, é fazer esteira ou bicicleta? O que é que emagrece mais? Esteira ou a bicicleta? Na realidade, gente, o exercício que emagrece mais é o exercício que vai ter um maior gasto calórico, independe do tipo de movimento, do tipo de atividade que você vai fazer. Se for na esteira ou se for na bicicleta, se for numa aula de funcional, o exercício que vai fazer com que a gente acelere o processo de emagrecimento é o exercício que otimiza o gasto calórico, que vai ter um gasto calórico maior durante a sessão e depois que vai se manter, né, depois da sessão de exercício, tem alguns tipos de exercício que mantém a ação metabólica mais elevada depois da atividade, fazendo com que a gente tenha um maior déficit de energia, né, pós-esforço. Isso aí a gente também vai falar, né, nos outros programas, em alguns outros programas sobre isso aí, certo? Então, qual é o exercício que vai fazer com que eu emagreça com mais rapidez ou que me emagrece mais? O exercício que vai fazer com que você emagreça, com que otimize seu emagrecimento, é o exercício que vai acelerar a sua ação metabólica. O exercício que na sessão da atividade, que durante a atividade, vai fazer com que você tenha um gasto calórico maior, certo? Então, não importa qual o tipo de atividade, não importa se é esteira, não importa se é bicicleta, não importa se é a musculação. Então, o que é que vai acontecer? Vai depender da intensidade de esforço, vai depender da condição física sua. Então, quanto mais condicionado a gente está, maior as ações metabólicas de otimização de gasto de gordura. Isso comparando, então, o indivíduo sedentário com o indivíduo condicionado, o indivíduo que é mais condicionado, ele vai ter uma otimização maior de gasto de gordura durante a atividade. Então, se a gente comparar, vamos fazer ali meia hora de esteira numa velocidade de 7 km. E eu boto o indivíduo condicionado e o indivíduo sedentário na mesma velocidade, no mesmo tempo, o indivíduo condicionado vai conseguir gastar mais energia. Por quê? Porque as adaptações metabólicas dele já estão, né, já foram desenvolvidas e ele vai ter um gasto calórico maior. Então, quanto mais condicionado você está, maior gasto você tem durante a atividade física. Olha que coisa. Então, olha a importância de a gente manter a atividade, a gente fazer atividade física, né? Então, isso é muito importante. A gente viu dados aí epidemiológicos do OMS que o exercício, a falta de exercício traz muito malefício. É uma epidemia já, né? Muito bem, galera. Deixa eu beber um golinho de água aqui. Maravilha. Agora a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, um mito, né? Um mito bem, uma coisa assim, o exercício de força, né? Que a gente fala, a musculação, né? Que é a atividade de musculação, no processo de emagrecimento é ruim. Eu não vou fazer, tem pessoas que, não vou priorizar só o treinamento aeróbico, né? A corrida, a caminhada para emagrecer, não vou fazer musculação, eu não vou fazer treinamento resistido, porque senão eu vou ganhar massa muscular e vou engordar, ou vou engordar. Então é melhor eu começar fazendo só exercícios aeróbicos, né? Isso é um mito, gente. Por que é um mito? Porque o exercício de força e o exercício aeróbico, tanto o exercício de força aeróbico durante a sessão, durante o treino, né, durante a atividade, eles vão ter um gasto calórico maior. Então, naquele momento da atividade, a gente vai ter aumento de gasto calórico. Muito bem. Lógico, o exercício aeróbico, como ele é mais contínuo, né, como a gente não dá intervalos durante um tipo de exercício, ele tende a ter um gasto calórico maior na sessão de esforço. Isso vai depender do tipo de treino de força que você vai fazer. Só que o que acontece? O treinamento de força, ele tem uma importância no processo de emagrecimento, que é o quê?
o aumento da massa magra, ou seja, o aumento muscular. Quando a gente tem um aumento muscular, quando o nosso músculo ele hipertrofia, né? O que é que acontece? A gente vai ter um gasto maior de calorias em repouso. Olha que coisa. Então, se eu quero gastar energia, ou se eu quero gastar gordura, perder peso, e eu vou aumentar a massa muscular, quando eu aumento massa muscular, eu aumento o peso da massa muscular. Só que esse aumento do peso não é rápido, né? Tem gente que acha que vai ter um aumento muito rápido de massa muscular. A gente tem que entender que as respostas fisiológicas, né, do processo de adaptação por conta do estresse físico, ele tem um tempo a depender do estresse que foi dado. Então, principalmente o pessoal mais jovem, né, que faz treinamento de força, ele quer aumentar mais rápido a massa muscular, só que tem um tempo fisiológico para que isso aconteça. Não aí é que tem muita gente que utiliza de substâncias não saudáveis para que isso aconteça. Então a gente não falar sobre isso aqui, mas entendendo que o treinamento de força ele vai ajudar no processo de emagrecimento. Por quê? Além de eu ter um gasto calórico na sessão de treinamento, com o aumento da massa muscular, eu vou aumentar meu metabolismo de repouso. Ou seja, eu vou gastar mais energia durante o repouso. E aí? A partir do momento que eu tenho um gasto calórico maior sem se movimentar, o que é que vai acontecer? Eu vou conseguir utilizar mais as nossas reservas de gordura. Vou emagrecer, vou perder peso. Então, o exercício, ele, em vários aspectos, ele ajuda esse processo de emagrecimento. Em vários aspectos. Se a gente for falar aqui, a gente passa aqui um dia todo falando de inúmeras condições do esforço, do exercício físico, que vai ajudar nessas ações que utilizam ações fisiológicas, ações biológicas que vão acelerar o processo de emagrecimento. Então, o exercício de força, sim, ele tem que ser utilizado dentro do processo de emagrecimento. Não só o exercício aeróbico. Utilize os dois. Então, eu quero emagrecer, estou aí no processo de emagrecimento, vou começar a fazer atividade física. Começa a fazer os dois tipos de treinamento. Tanto aeróbico quanto treinamento de força. Isso vai acelerar, otimizar, sim, o processo de emagrecimento, galera. Certo? Muito bem, gente. Deixa eu ver aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Não entendo. Se alguém tiver alguma pergunta aí, bota aí no chat, certo? Para que a gente esteja respondendo a vocês aí. Certo? Muito bem. E aí, quais são esses benefícios, do exercício de força no processo de emagrecimento? É o que eu falei. Ele vai fazer com que a gente otimize a ação metabólica por conta do aumento de massa magra, e isso vai acelerar o processo de emagrecimento. Ok? Muito bem. Então, olha a importância de a gente se movimentar, olha a importância de a gente fazer atividade física, olha a importância de a gente entrar num programa de exercício físico e utilize isso, faça isso como um hábito de vida. Faça isso como uma rotina. Hoje, eu tenho agora, em minha rotina diária, fazer, me exercitar, me movimentar, fazer algum tipo de esporte, enfim, adequar isso aí aos nossos hábitos. Jorge Hortêncio de Castro, o ritmo dos intervalos influencia no emagrecimento? O ritmo dos intervalos influencia no emagrecimento? Do intervalo de força? Não entendi direito. O ritmo do intervalo... Assim, o que é que você está falando do intervalo de força? Entre um exercício e outro, ou entre uma sessão e outra? O que é que acontece? Vamos falar aqui de intensidade de esforço. Então, por exemplo, dentro de um trabalho de força, dentro de um trabalho de musculação, no exercício de musculação, os intervalos entre as séries é uma variável de intensidade de esforço. O que é isso, uma variável de intensidade de esforço? Quanto menor o intervalo entre as séries, mais intenso vai ser meu exercício. Por quê? Porque eu vou recuperar menos de uma série para outra. Isso vai fazer com que meu organismo se esforce mais, tenha um maior desgaste.
Então, o intervalo ele influencia sim no gasto calórico. Lógico, se o intervalo entre uma série e outra é menor, a minha sobrecarga de esforço não pode ser tão grande, porque eu não vou suportar intervalos tão curtos. Né? E isso a gente fala do princípio da interdependência volume e intensidade. Isso é mais aprofundado para quem é da área da educação física, enfim. Que Carol, a musculação entra na conta dos 30 minutos, sim, os 300 minutos de exercício físico ou de atividade física, lógico, com certeza. Atividade física, o exercício físico é uma atividade física, né? Só que a atividade física não é um exercício físico. O exercício físico é uma atividade estruturada, programada, planejada, onde a gente tem objetivos a ser atingido. Então, ganho de massa magra, melhorar a capacidade física, enfim, melhorar a flexibilidade, melhorar a resistência. Então, são coisas distintas, mas que o exercício físico, vamos lembrar lá da matemática, né, está contido, né, na atividade física, só que a atividade física não está contido no grupo do exercício físico. Massa, então, o treinamento de força, ele também está ali, está dentro dos 300 minutos. Quando a gente fala mínimo, viu, gente? Então, é a condição mínima que a gente tem para se manter ativo. Lógico que quanto mais ativo a gente for, melhores vão ser as respostas fisiológicas e melhor vai ser a resposta no processo de emagrecimento, né? Então, a atividade física ele vai fazer com que a gente otimize essas respostas na questão do emagrecimento. E além disso, né, o exercício físico ele também tem um grande benefício para a saúde. Então, a gente está falando de emagrecimento, mas o exercício físico ele tem um grande benefício no processo de saúde. A gente viu isso, né, por conta aí dos dados do OMS. Né? Então, por exemplo, 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população mundial fosse mais ativa, dado da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que se a população, se as pessoas forem mais ativos, a gente diminui os problemas relacionados à mortalidade por conta da inatividade física. Né? Então, a gente tem que utilizar o exercício para o processo de emagrecimento, massa, mas tem que entender que exercício é saúde. Se movimentar é sinônimo de saúde, se movimentar é sinônimo de organismo mais forte, e o exercício ele tem uma função de trazer energia para a gente. Quem não já passou por exemplo, tem pessoas que a gente vem para um dia de trabalho cansativo, a gente tem um gasto de energia porque trabalhou, mas a gente começa a fazer atividade física, o que é que acontece? A gente produz energia. Por que a gente produz energia? Porque a gente começa a quebrar as moléculas de gordura para se transformar em energia e a gente produz energia. Então o exercício faz com que a gente produza energia. Isso é fundamental, certo? Tá aí, entrando aí galera, Karina, Prates, tudo jóia? Muito bem, gente. E é isso aí, nosso programa ele é focado nessa questão da saúde, do processo do exercício físico, do emagrecimento, né? A gente está aqui com o programa Emagreça Assim com Saúde, onde a temática hoje é a ação do exercício físico no processo de emagrecimento. Muito bem, alguém tem alguma pergunta aí? Como é que tá aí vocês? Pergunta aí. Quem é que tem mais perguntas? Vamos interagir, galera, vamos interagir. É importante a gente estar recebendo a reciprocidade de vocês, né? Sabendo qual é a informação que vocês querem ter, né? Quais são as dúvidas que vocês têm. Então, isso é muito importante. George Hortêncio, fazer treinamento em jejum realmente prejudica e atrapalha o condicionamento? O que é que acontece? Quando a gente treina em jejum, se lembra que eu falei, para que a gente se exercite, a gente precisa de energia. Então, para que haja contração muscular, quando a gente está em movimento, todo funcionamento fisiológico modifica. Então, o sistema cardiovascular modifica o funcionamento,
sistema muscular, sistema endócrino, né? Enfim, todo o sistema modifica o seu funcionamento quando a gente está no estresse físico. E a partir do momento que esse sistema modifica o funcionamento, muitas vezes acelerando o processo de funcionamento, isso requer mais energia, certo? A partir do momento que a gente requer mais energia, né, a gente precisa de energia. E a partir do momento que a gente faz atividade física em jejum, o que é que acontece com um tipo de energia que é a glicose? A gente não tem uma grande reserva de glicose, a gente tem uma grande reserva de gordura. A quantidade de reservas de energia no nosso organismo é bem maior em gordura. E alguns componentes, alguns sistemas, por exemplo, o nosso cérebro, ele só utiliza a glicose como fonte de energia para o funcionamento dele, não utiliza gordura. Por isso que quando a gente tem uma baixa glicêmica, o que é que acontece? Porque a gente fica tonto, porque a gente se sente mal, porque a gente fica meio lerdo. O que é que acontece? É nosso cérebro mandando informação para o nosso organismo assim, ó, olha, eu estou percebendo que tem uma pouca reserva de glicose aí no organismo desse rapaz, dessa pessoa, e se diminuir muito, vai influenciar no meu funcionamento. O que é que ele faz? Deixa a pessoa mais lerda, né? E se essa pessoa não para a atividade, não tem uma ingesta logo de carboidrato ou fonte rápida de glicose, o que é que ele faz? Ele apaga essa pessoa. Faz com que ela apague, desmaie. Para quê? Para não gastar mais energia, porque ele só funciona, ele só trabalha com fonte de glicose. Então, o déficit, fazer exercício de jejum, primeiro, vai diminuir seu rendimento durante o esforço, porque eu vou ter menos glicose, que é a fonte imediata para gerar energia, né, através da glicose. Então, a energia que a gente produz no processo da oxidação ou do processo glicolítico, né, que é a transformação da glicose em energia, certo? Em ATP. Então, eu tenho menos energia, vou render menos. Principalmente em treinamento de força, que o treinamento de força, né, que a gente vai trabalhar dentro do metabolismo anaeróbico, a fonte de energia principal ali para fazer aquela atividade é a glicose. Então, se eu tenho um déficit de glicose, o meu rendimento não vai ser legal. Então, eu sou daquele teoria que é importante o pré-treino, ou seja, a ingesta de alimentos, principalmente fontes de glicose, né, para a gente treinar, ter um rendimento melhor no treinamento. Se a gente tem um rendimento melhor no treinamento, a gente vai ter maior gasto de energia. Então, dizer que treinar em jejum vai fazer com que eu emagreça mais, mito. Se você for para os estudos científicos aí, próprio Lancha Júnior, né, que é o professor da USP, ele fala muito bem disso, né, que treinar em jejum não vai fazer com que você emagreça com mais rapidez, né, não vai fazer com que você emagreça mais. Muito bem, gente. E aí, quando a gente está mais ativo, a gente tem mais energia, a gente fica mais vigoroso. Então, o exercício físico faz com que a gente fique com mais vigoroso, mais forte, né? Consiga fazer as atividades da vida diária melhor, tenha um desempenho melhor na nossa atividade de trabalho, tenha um desempenho melhor dentro de casa, com a esposa, com o esposo, enfim. Fazer exercício físico é fundamental para que a gente melhore o nosso rendimento, melhore a nossa saúde e otimize o emagrecimento, né? Então, o exercício físico ele vai sim otimizar o emagrecimento. O exercício físico sim vai ajudar no processo de emagrecimento. E aquilo que a gente fala, a gente tem que utilizar para que a gente emagreça com saúde, né? Que emagreça e se permaneça magro, que não adianta a gente emagrecer e ficar naquela gangorra, né? Ah, eu fiz uma restrição alimentar, emagreci, parei de fazer aquela restrição, engordo de novo. Ah, eu comecei a fazer exercício físico, perdi peso, eu paro de fazer exercício, eu volto a ganhar peso. Por quê? Porque eu continuo com a ingesta calórica, né, e o meu gasto ele não está diminuindo, está aumentado, né? Então ele diminui o gasto. Enfim.
Beleza? Perguntas? Quem tem mais perguntas aí? E aí, gente? Perguntas. Vivi Santos, Marina Morena, Pati Lavini, Fátima. Alguém tem mais perguntas aí? Então é isso. Então, utilizar o exercício para otimizar o processo de emagrecimento é fundamental. Então, quem quer perder peso, quem quer emagrecer, associa sim o exercício à restrição alimentar. Ok? Então é isso, gente. O nosso programa Emagreça com Saúde Sim fica aqui por hoje, certo? Semana que vem a gente vai estar aí mais uma vez com mais uma temática, uma outra temática, né? Falando aí sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre saúde, sobre qualidade de vida, inúmeros componentes que vão estar atuando aí nesse nosso processo. E chama a galera para vir para a live, viu? Quando eu falar assim, olha, a live aí vai ser tal dia, chama aí os amigos para que a gente consiga passar, né, mais informações para mais pessoas. Isso aí vai fazer com que essas pessoas elas fiquem, né, tenham consciência de que é importante a gente estar cuidando de nossa saúde, que é importante a gente se alimentar legal, que é importante a gente estar se exercitando, certo? Aquele abraço, um grande beijo em todos e vamos se manter ativo. Quero ver todo mundo botando aí no meu perfil. Ó, hoje eu treinei, botar ali, me marcar, botar assim, hoje eu treinei, hoje eu fiz atividade física. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tira um print aí, bota assim, ó, lá no story de vocês, ó. Hoje, né, o programa Emagreça com Saúde Sim foi top. Valeu, gente. Aquele abraço. Um beijo em todos.